Olá, eu sou o Davi e sejam bem-vindos à TV Clipe. Esse é o primeiro episódio do Bigodando, um episódio mais piloto, explicando um pouco do nosso objetivo aqui no programa e também um pouco do canal da TV Clipe. Estou aqui com uma pessoa muito especial, não só para mim, mas também para o canal em si e também o programa, né? Que é o Paulo Vitor, um dos sócios e responsável por esse projeto. Fala um pouco mais sobre você, Paulo Vitor, e conta um pouco da nossa história e trajetória que a gente pretende buscar. Oi, gente, prazer. Como o Davi já me apresentou, meu nome é Paulo, eu sou um dos colaboradores. E o que a gente pretende fazer aqui? A gente pretende trazer um programa de TV que nós percebemos que o programa de televisão tem decaído ultimamente e não tem trago tantas coisas que nós, pessoas, queremos assistir no nosso dia a dia. Então, esse é o nosso objetivo de poder trazer conteúdo, trazer informação e trazer coisas que realmente possam mudar a vida das pessoas. A TV tradicional ela está se tornando um pouco mais defasada, né? Não só com o YouTube, com a vinda, né, do TikTok, do Instagram, dos Reels, ou até mesmo Short no YouTube, mas também há muito tempo com os streamings como Netflix, Disney, né? Agora são dezenas, tem a Amazon Prime, eu particularmente prefiro a Amazon, né? Assisto a Amazon. Não sei vocês, mas está tendo uma decorrência muito grande. Não que a TV tradicional ela vai deixar de existir, longe disso, mas a gente quer revolucionar esse mercado, trazendo um pouco mais da tecnologia atual, né, do desenvolvimento que está sendo atualmente, para que essa televisão se torne algo que seja habitual dia a dia. Eu acredito muito que já estão fazendo sobre isso, até a Globo mesmo, com o Globoplay e outras reformulações, e é isso que a gente está buscando atualmente, né, Paulo? Sim, como ele falou, não existe nada que pode ser melhorado ainda mais e que possa trazer ainda mais conteúdo para vocês. De qualquer forma, vocês que vão conseguir ganhar mais com isso. Só que uma coisa que ele falou que é uma coisa muito interessante é sobre o quanto que a Globo e a TV tradicional está decaindo. Então, a nossa questão é que trazer meio que um questionamento para vocês e mostrar o quão que isso é importante para o seu dia a dia. Decaindo, né? E também virando meio que um monopólio, né? Porque hoje a Globo é a maior detentora de audiência e a gente vê as outras televisões como Bandeirantes, Record, SBT, canais mais abertos assim, que tem uma pontuação muito diferente em comparação à Globo, né? Além de criar esse monopólio, está se tornando também a decadência no caso da TV aberta. E é isso que a gente está buscando. Uma maneira, uma solução diferente de diversificar esse ramo, né? Criando aqui o nosso canal. A TV Clipe, ela na verdade é um projeto nosso, né? Com o intuito de ser algo do nosso cotidiano, de trazer aprendizado, de aprender também, não só entre a gente, mas com vocês mesmo, que a gente quer aprender com vocês. Se tem alguma crítica, né, Paulo Vitor? Alguma coisa a se fazer, vocês podem comentar aqui nos comentários, que a gente vai ouvir, a gente vai gostar bastante. E trazer pessoas diferentes aqui no programa Bigodando, né? Porque o intuito do nosso programa, que a gente falou muito da TV, né, Paulo? Mas a gente não explicou muito bem o programa. Programa a gente ter várias pessoas aqui de diferentes assuntos, de diferentes experiências de vida, com as suas experiências profissionais, e entender e explicar pra gente. Talvez a gente tenha um achismo ali sobre algo e ela vai trazer a verdade sobre aquilo. E é isso que a gente está procurando, né, Paulo? Sim, a gente está buscando trazer pessoas dos mais diversos tipos de conteúdos, com mais diversos tipos de conhecimento, tudo para poder a gente conseguir aprender mais e você também que está aí poder conseguir aprender muito mais com isso também. Não só o conhecimento pra gente, né, mas principalmente pro pessoal que está assistindo, né? E a gente tem uma equipe muito bacana aqui, sou eu aqui, o apresentador, né, o organizador. Tem o Paulo, tem todo o apoio aqui do nosso ambiente atualmente, vocês não conseguem ver, mas o João Pedro também, que a gente comentou anteriormente, que é o cara responsável pela edição, pela gravação, acho que é o cara que mais tem o trabalho mais difícil entre a gente aqui, né? Mas com apoio e com crescimento aos poucos, né, a gente vai melhorar a qualidade, vai melhorar a captação de áudio, de vídeo, de imagem, de luz, e com o apoio de vocês, né? A gente vai fazer crescer esse canal e talvez trazer até pessoas mais conhecidas, renomadas, né? Atualmente, claro, a gente vai trazer pessoas um pouco mais desconhecidas do cotidiano de vocês, da internet, né? Mas futuramente, né, Paulo? Quem sabe aí a gente consegue algo melhor, né? Maior. Sim, o João Pedro, inclusive, que no nosso próximo episódio, que também ele vai estar aqui com a gente, vai estar conversando com vocês. Sim. E vai poder contar um pouco das suas experiências.
Então, eu acho que isso vai ser bem interessante. Então, por favor, acompanhe a nossa trajetória. A gente vai poder colocar no futuro mais links para vocês poderem acompanhar, tanto nas redes sociais comuns, como aqui no YouTube, como no Spotify futuramente. Então, por favor, fiquem aí. E também a gente vai ter muito no Instagram posts, né, pra gente ter uma dinâmica mais conhecida, né, a gente para interagir de verdade, né, porque é o que falta mais nessa televisão. A gente vê isso muito com o digital influencer, né, que a gente tem um contato muito grande com os seus seguidores e a gente quer ser isso, né, Paulo Vitor, mais próximo do público. A gente busca ser mais próximo daquelas pessoas que nos assistem. Tem realmente uma conectividade real com as uma pessoas, conexão né? forte, né, Paulo? Sim. Mas começando o episódio de hoje, eu trouxe o Paulo Vitor aqui porque ele é uma pessoa, é um estudante universitário e a gente vai falar muito sobre isso. Sobre faculdade e você jovem. Esse episódio está mais direcionado a você jovem, né? Não que você de idade não é para assistir, lógico que não. Ao contrário disso, a gente na verdade está aqui para fornecer esse conhecimento. Eu faço faculdade, eu faço contabilidade na UF aqui em Volta Redonda e o Paulo Vitor ele faz computação em Pinheiral no IFRJ e ele vai contar um pouco do cotidiano dele, né? Da matéria, enfim. Até porque nos tempos de hoje, o quanto mais a gente poder reforçar a educação e poder reforçar o quanto que os estudos são importantes, melhor. Porque como a gente já viu aqui em diversas... Como a gente vê hoje em dia, né? As pessoas não estão mais percebendo o valor que os estudos podem oferecer para eles. Eles veem oportunidades não, eles veem falsas oportunidades como OnlyFans, coisas... Verdade. Internet, coisas típicas assim, que as pessoas normalmente veem, e eles não entendem que talvez isso não sirva para eles, ou melhor, isso pode acabar estragando a vida deles. Sim, e inclusive diversos influencers que, poxa, acha que você fazendo uma faculdade hoje em dia não é algo defasado, não é algo importante, pelo contrário, não é porque antigamente, quem se tornava chefe nem faculdade tinha. A atualidade atualmente mudou, né, Paulo? Só ter a faculdade não é mais o ponto-chave, é você se desenvolver profissionalmente e academicamente. Então a faculdade não virou aquele negócio de tipo, nossa, que diferença. Mas, exatamente, o João Pedro falando aqui atrás, é o mínimo. É algo que, tipo assim, a gente não tem mais o que é, como posso dizer, tipo assim, você tem que fazer. Mas se você não fizer, não é uma garantia de que você vai estar certo. Mas caso você possua a oportunidade, faça. É um ambiente muito bom, né, Paulo? Até com um ambiente que você conhece muitas pessoas. Fala muito sobre network, né? Aquele grupo que você conhece, que você desenvolve. Não é, Paulo? Eu acredito que você tenha uma rede de apoio lá, né? Dá pra fumar maconha pra cacete. Não apenas... Então, fumar maconha. Então, o que a gente vai pregar aqui não é apenas a questão dos problemas, mas uma coisa que a gente pretende trazer bastante e comentar, ainda mais quando o assunto foi esse, Sim. É pregar o quanto que a educação é importante. Então, independente do que você goste, contanto que for um conhecimento bom para você, um conhecimento que vai realmente poder mudar e poder fazer você mudar a chave de alguma forma, não desista e continue aprendendo. Desculpa interromper, respondendo a pergunta dele, eu tenho uma rede de apoio. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né, Davi? Sim, com certeza. Outra coisa também que quero entrar mais profundamente, mais futuramente, é sobre o medo que eu acho que muitas pessoas têm, ainda mais quando o jovem, eu não entrei na faculdade, eu tenho 18 anos já. O que eu tenho que fazer? Exatamente, desespero. E cara, relaxa. Na minha sala tem gente com 40, 50 anos. A minha mãe, ano passado, entrou na faculdade, com 53 anos. Não é tarde pra você. Mas já é tarde pra mim, eu já tenho 35 anos. Não, não é. 90 anos de idade. Nossa, não. Falando em 90 anos de idade, fugindo um pouco do assunto, tem um senhor de 87 anos que faz contabilidade. Caralho, mas ele já tá 5 anos lá e não termina. Cara, ele tá tentando. E você? E você que tá aí? Não, qual é a desculpa? E também... Só na chupeta. Só na chupeta, exato. E só você pesquisar, você vai ter diversos exemplos de pessoas que conseguiram coisas muito tarde. Exatamente. Mas muito tarde não, porque nunca é tarde. Não. Nunca é tarde, exato. nunca é tarde. Mas no tempo que se precisava. Eu acho que é uma boa colocação. Então, eu acho que o importante é você se dar o tempo, você fortalecer sua base, entender que nem sempre... Até porque, mais que a gente falou aqui de pessoas que têm condição de poder fazer faculdade,
Mas pode, com certeza você que está vendo talvez não tenha essa condição. Então, o importante é você se dar o tempo, você poder se cuidar, para no futuro você poder fazer o que você tanto ama. E isso também vem muito de comparações, né? Às vezes a gente tá lá, mas fulano entrou na faculdade com 17 anos, porque tem gente que entra na faculdade com 17 anos. Inclusive quando eu entrei tinha gente com 17 anos. Fulano entrou com 17 anos, eu tô aqui com 20 e eu não consigo passar no Enem, porque a gente passou o concurso, né? O Enem, eu não consigo entrar, eu não vou ter jeito nenhum. Fulano, papai paga a faculdade de medicina. Mas a sua realidade é outra. Pare de ficar se comparando. Se não deu para entrar com 20, tenta com 21. Não deu com 21, tenta com 22. Nunca desista. Se é o seu sonho, se é aquilo que você quer, você tem que fazer. Não é verdade, Paulo? Sim, até um detalhe que me veio aqui à mente, eu acho que, se não me engano, esse ano ou ano passado, foi quando teve menos índice de pessoas tentando o Enem. Verdade. Isso é uma coisa histórica, cara. Aham. E é uma coisa que é muito triste, velho. É muito triste. E tendo até a comparação que a gente teve recentemente, né? A pandemia, esse índice não diminuiu. Diminuiu, mas não foi tanto assim, não foi tão brutal como foi desse ano, né, Paulo Vitor? Com certeza. Se não estou enganado. Caso eu esteja, vocês comentem aqui, fala aí, manda aí, fala se tá errado, que não sei o quê. Mas enfim, mesmo com a pandemia, que foram 2 anos, quase 3, né? 20, 21 e 22 ainda mais ou menos, né? Velho, mano. Já estamos em 2025, né? Na pandemia a gente estava no ensino médio, a gente estudava junto. Pleno 2025. E 2025, E nem tem carro voador ainda, né, cara? Falácia do cara. Nossa, mãe, verdade. Onde seja de volta pro futuro que o último abraço. É o dito homem que grita do outro. Exatamente. Mas nem com a pandemia esse índice diminuiu. E agora, que a gente não tá sem nada, tipo, tem muita dificuldade, o governo, enfim, não vamos entrar em papo de política, né? Se você apoia, se você é contra. Opinião sua, tranquilo, não vamos expor a nossa também, porque voto é secreto. Enfim. Ainda não. Vai, Tom! Ainda não. Mas o índice caiu, o que a gente acha isso muito triste. Há também na minha faculdade também muita evasão no meu curso. É um curso difícil, você entra achando que é uma coisa que é ciências contábeis, né? E tem muita evasão, eu acho muito triste, fico muito triste. Eu já pensei em largar, confesso. Mas estou firme e forte aí no 5º semestre. Se Deus quiser, daqui a pouco vamos chegar no 8º e acabar. Eu acho que se você nunca pensou em largar a faculdade de uma vez tá na fazendo vida, errado. Você não tá fazendo, tá ligado? Tá fazendo Você errado. não tá se Tá esforçando. estudando direito. Não tá se dedicando Tá fazendo Tem suficiente. medicina, É. você não tá estudando direito. Tá fazendo errado. Tá estudando... Quando meu Exatamente. professor tá apresentando Tá no uma primeiro aula... semestre ainda. Não, tá maluco. No primeiro semestre eu já tava tipo, meu Deus, pede pra sair. Aham. Pede pra sair, rapaz. Pior que é assim mesmo. Pô, mano. E outra coisa também que eu... Voltar no assunto, né, que a gente acabou até Ih, conversando, que é o network. A Ah. rede de apoio que a gente tem lá na faculdade. Eu não sei na sua, mas lá tem muito colega de classe, mesmo com uma realidade diferente da minha, né, talvez um pouco mais melhor, até para pior, é uma rede de apoio. Futuramente, quando ele terminar a faculdade, ele vai ser um profissional que nem você. Talvez ele trabalhe numa firma, numa empresa, e aí ele vai pensar, poxa, eu estudei com o Davi, ele é ótimo fazendo trabalho em grupo, pô, ele sempre era, sei lá, o líder da equipe. Abriu uma vaga aqui na minha empresa, meu chefe chegou pra mim, fulano de tal, você tem alguém pra me indicar? Quem que você acha que ele vai pensar? Não é, Paulo? Quem que você acha que ele vai pensar? Mas também tem a questão, se você, por algum motivo, talvez você tenha algum problema ou algum trauma passado e, Paulo, eu já tentei de tudo, eu não consigo, tá muito tarde, eu não consigo fazer network na faculdade, cara, eu não tenho não consigo. Lembre-se que a faculdade não é a única maneira de você conseguir network. É verdade. Existe, como ele falou, existe estágios que você pode conseguir aprender de alguma maneira. Sempre busque estágios, sempre busque... Mas se a gente... Projetos também na própria projetos. faculdade. Mas se a gente esteja falando da internet aqui, falando que também tem seu lado ruim, mas também tem o seu lado muito bom, que é onde você pode conseguir conversar com qualquer Usando pessoa. da maneira certa, é uma ferramenta maravilhosa a Pode conversar internet. com qualquer pessoa no Exatamente. mundo, cara. Então, tipo, você consegue fazer network. Você não precisa somente ver a cara da pessoa, mas você consegue conversar com ela. Consegue ter o conhecimento dela.
Então, Não, acho que isso e importa. a gente acabou esquecendo da pessoa principal nisso, né? Que é o professor. Exato, o professor exato, é verdade, tipo assim, mas o professor me odeia. O professor, ele tá contra os alunos, ele reprova... Ele quer me matar! Ele reprova 80% da turma, que não sei o Ele quê. me reprovou por 0,5. Ele é um ótimo cara da network. Quando Verdade. você terminar a faculdade, ele vai estar lá. Ele vai Talvez, estar lá. talvez até Exatamente. o melhor, né? Pô, com certeza. É o cara Exatamente. que, tipo... é o cara que literalmente tem mais vivência da área do que você. Tem um cara que conheceu gente que tá na sua faculdade, que já passou e que vai passar no futuro, dane-se. E ele conhece também a sua realidade, porque ele já teve na sua pele. Exato. E a gente Você acha, ele não sabe o que eu tô passando. Ele sabe sim. Mas ele fez isso há 20 anos atrás. 20, 30, 40 anos atrás, o que é pior ainda. Provavelmente ele sofreu mais do que você. Então, às vezes, ele me reprovou. Meio ponto. Se ele te reprovou, ele sabe que é importante reprovar. Não leve o professor como seu inimigo. Não é, Paulo? nunca deve levar, na verdade. Não, óbvio, tem casos. Casos. casos Tem sempre específicos. as suas exceções. Né? É. Sempre tem um pau no cu. Sempre tem. Aí também não, né, João? Sempre tem. Mas a gente deve sim escutar Sim. sempre o conselho de uma pessoa mais velha. É. Até porque um dos lados bons do professor é que ele conhece a parte interna da faculdade. Uhum. Então, De tudo, né? Ele sabe sobre projeto, extensão, ele vai saber te orientar atividade. da melhor forma. Então é bom você sim valorizar, né, o professor, né? É, com Tem certeza. que valorizar o cara. Verdade. Então, a mulher, Parar, etc. né, de lá na aula lá, mexendo no celular. Pô, mano. Acontece, às vezes eu faço isso, mas eu sempre tento ver a aula. Eu sei que em alguns casos não dá, que você tá muito cansado. Eu trabalho e faço faculdade de noite, o Paulo Vitor também, a gente sabe que é difícil. É muito difícil, uma rotina muito exaustiva. Você chegar a acordar, sei lá, 6, 7 horas da manhã. Eu sei que tem gente que acorda mais cedo. Eu acordo 6 horas da manhã, 5h30, 6 horas mais ou menos, e vou dormir 11, meia-noite. Já teve época da minha vida que eu acordava 5 horas da manhã e ia dormir 2 da manhã. Porque eu pegava ônibus, não demorava, tinha que almoçar, tomar banho, arrumar almoço pro dia seguinte, arrumar almoço. E aí tinha que acontecer. Sei que tem gente pior e sei que também tem gente melhor. Sim. Né? A gente sabe que existem realidades e realidades. Nem todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. Sim. Se você tem o privilégio de ter um carro, de, sei lá, o pai te ajudar, te levar, poxa, seja muito agradecido por isso. E é uma use, coisa né? que demora muito. Use e abuse, né? É, exatamente, verdade. O que você Aham. tiver pra poder fazer, pra poder se tornar Sim. o melhor, Com cara, certeza. é o jogo. Com Tem que certeza. usar. É verdade. Tem que usar. Uma outra coisa também que eu queria te perguntar, Paulo Vitor, que a gente estuda em universidades diferentes, né? Eu estudo na Universidade Federal Fluminense e o Paulo Vitor no Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? Isso. Lá ele faz computação e eu faço contabilidade. Só pra vocês gravarem, a gente já falou isso antes, né? Mas é bom repetir, né? Na verdade, a gente já perdeu diversos assuntos aqui. Aham, A gente sim. vai ter que voltar vários assuntos pra poder... Mas perguntar uma coisa lá, em questão de ambiente, você acha lá que é um ambiente, em questão de estrutura mesmo, biblioteca, no seu, no caso, deve ter laboratório de informática, né? No meu também tem, mas não é tão, acredito que não seja tão igual o seu. Você acha que é uma estrutura boa? O que você tem pra falar do campus IFRJ de Pinheiral? Cara, eu acho que é uma estrutura muito boa, todos os professores são muito bons, mas ó, a gente tem acesso aos computadores, tem acesso a uma biblioteca muito boa, com diversos tipos de livros, de estruturas, uma base realmente sólida, mas claro, sempre pode melhorar. Uhum. Eu observo que, como eu estou no grupo dos alunos, eu observo que tem um grande problema com a questão dos alunos receberem auxílio. Eu acho que isso é um grande problema que aqui nas faculdades tem Sim. bastante. E tem muitos alunos que precisam. A questão de auxílio à distância, nem você falou que você pega por ônibus direto. Cara, eu vejo aluno que, que gasta... Aquele aluno também que vem de outro estado, que você acha que isso aí é pouco, na Federal isso é uma realidade muito grande. Eu vejo alunos do Rio de Janeiro, de uma distância muito grande. Lá do Nordeste, às vezes, Maranhão. Não, se não me engano, tem um aluno que acho que é do Acre, que estuda Nossa, lá. lá do É Norte. uma distância muito grande. Ele É. gasta dinheiro. Então, eu acho que essa questão do auxílio... Muitas vezes a instituição não dá apoio, né? Não dá, cara. E às vezes é um moleque que se esforça mais do que todo mundo ali. Uhum. Então, eu acho que... Eu sinto que falta pros institutos em geral ter esse olhar, ter esse cuidado para selecionar pessoas que realmente se esforçam e que realmente estão colocando a alma nos estudos e que realmente precisam desse dinheiro. Então, eu acho que
FJ é um colégio, faculdade boa, só que como todo instituto tem que ser melhorado. Já na minha, ela tem um pouco diferente disso. Eu acho que o apoio de auxílio financeiramente é muito bom. Eu mesmo, por exemplo, eu recebi auxílio durante um ano. Agora eu vou receber mais um outro de alimentação, né? Eu recebi em torno de R$500 durante um ano, que é o auxílio de estudantes ingressantes. Durante um ano eu recebi todo mês R$500. O problema do meu campus aqui em Volta Redonda, que é o campus de Ciências Humanas e Sociais, é que ele não tem bandejão, diferente do Paulo. O do Paulo já tem. O meu, E a comida é muito boa, por sinal, recomendo. Aqui ele não tem esse ambiente, não tem esse lugar, inclusive nem cantina. Teve um problema com a cantina na época que eu entrei, e desde então, eu entrei em 2023, passou 2023, 2024, estamos em 2025, e não teve uma licitação nova para entrar nenhuma cantina lá dentro. A gente tem que sair da universidade, a nossa sorte é que tem uma lanchonete na frente. Mas se não tivesse, como é que a gente ia pedir lanche, comer essas coisas? Nem bandejão tem, muito menos cantina, o que acaba sofrendo muito. E em questão de estrutura, lá também é muito boa, tem uma biblioteca muito boa, tem laboratório de informática, tem computadores para os alunos estudarem, só que eu reparo que a sala, o ambiente, tem algumas rachaduras, é uma coisa do tempo, assim, mas que devia rever sobre isso, mas é um ambiente muito bom. Lá tem a possibilidade dos alunos poderem vender algum tipo de coisa? É tranquilo em relação a isso? De noite, não muito, né? Porque o pessoal de noite é um pessoal mais cansado. Mas de tarde tem sim, o pessoal vende bastante coisa lá. Mas o colégio não proíbe. Ah, maneiro. Eu acho que essa questão de poder vender as coisas, o colégio, a faculdade, poder dar essa não oportunidade, mas não poder barrar os estudantes poderem, pelo menos, poderem fazer isso. Eu acho uma atitude maneira e muito legal do Instituto. Porque pode, querendo ou não, pode acabar atrapalhando o Instituto com relação a isso, né? Na pública a gente não vê essa proibição tão grande, não. A gente vê mais isso na faculdade particular, né? Não que... a gente não sabe, né? Depende da universidade também. Aqui, que eu saiba... Eu acho que uma universidade ali de Três Poços, que eu não vou citar os nomes, né? Proíbe, eu não tenho certeza. Caso você seja estudante lá, comente aqui pra gente, né? Eu acho que lá proíbe. Mas a outra universidade, aqui de Volta Redonda, ali no Aterrado também, eu acho que lá já não proíbe. Eu acho isso legal, não proibir, né? Porque às vezes o aluno precisa daquilo. Ele é um estudante de direito. Direito costuma ser integral, né? É um estudante que estuda o dia inteiro, não consegue trabalhar, tem que pagar a matrícula dele, tá sofrendo algum problema financeiro na família. Não apenas a matrícula, mas a passagem, né? Também, exatamente. O estudante público, às vezes, também não consegue auxílio. Eu consegui por N motivos, né? A minha renda era compatível a receber o auxílio. Eu tinha uma dificuldade financeira para receber aquele auxílio, entende? Então, por isso eu recebi. Mas, às vezes, uma pessoa, não consegui provar. Se você não consegue provar, você já não recebe. Mas eu tenho direito que não sei o quê, mas você não conseguiu provar. Aquele aluno tem uma condição. E aí ele parte para venda de salgado, doce, enfim. N coisas, né, que vem lá. Já lá na minha, de noite, não é muito comum, não. O pessoal vende alguns doces lá, mas não muito. Não sei se na sua é muito comum isso. Deve voltando, agora que a gente meio que, de certa forma, terminou esse assunto e voltando, como a gente fala, a gente vai meio que voltar várias vezes aos assuntos, porque a gente fala bastante. A gente não tem muito um script aqui, não. A gente fala o que dá na cabeça. Exato. Voltando muito ao assunto de relação à comparação, ao fato dos estudantes, das pessoas não estarem procurando mais o conhecimento. O que você acha? Você acha que o Instagram é a janela que pode estar... Que mais abre esse fator, né? Isso. Sim, eu não sei se você conhece uma influencer no Instagram, eu acho que é Manu City o nome dela. Manu City! Não é Manu City? Manu City! Manu City que, tipo assim, tinha a vida perfeita. Acordava 3 horas da manhã, ia nadar, ia correr, que não sei o que, chegava, ia fazer academia, comia, uma máquina. Estudava, fazia medicina, que não sei o que. Pô, eu vi essa menina, eu vou acordar hoje, eu vou fazer isso. Ela trabalhava? Você trabalha? Se você trabalha, já não dá pra fazer isso. Mas óbvio. Você não vai acordar 3 horas da manhã porque foi dormir meia-noite. Você vai dormir 3 horas no dia? Não vai. Então para de se comparar. A menina
A vida dela era tão exaustiva que ela largou a faculdade de medicina. Ela largou a faculdade, de tão exaustivo que era a rotina dela. E você aí se comparando com ela, não dá, né? E eu tenho certeza que muita gente que vai ver esse vídeo aqui já se comparou com ela. Eu também já me comparei, não sei você, mas eu já me comparei. Nunca. É um absurdo, mas pô, como é que eu não consigo, cara? Não consigo ir na academia. Pô, faltei um dia na academia, pô, já fiquei desesperado. Pô, eu não tenho foco, que não sei o quê. Mas o que você fez naquele dia? Ah, eu trabalhei 2 horas a mais. Ah, eu fui na faculdade, teve projeto, teve negócio. Por isso que você não foi na academia. Sim. Você tá entendendo? Não se culpe tanto assim por algo que você não fez. Dá o seu esforço máximo. Pô, tenta fazer tudo que você tem pra fazer, mas também não se desgaste. Porque a saúde mais importante tá aqui, é da sua cabeça. Se você não tiver a saúde mental, você não tem nada, né, Paulo? Sim. E sempre que você fosse comparar, aquela velha frase clássica, se compare com você de hoje. Não, Verdade. melhor, Você- se compare com você do passado. Exatamente. Se compare com você do passado. Se compara com você de ontem, né, no caso. Isso, se compare com você de ontem. Não se compare com a versão que você está tentando ser. Sim. Porque você pode acabar distorcendo isso na sua cabeça. Não se compare com... Não, como sempre eu vejo pessoas que eu admiro muito, sempre falando, não se compare, se inspire naquela pessoa. Entenda aquela Muito pessoa. importante. Entenda o que ela está fazendo para chegar ali. Porque se você quer chegar no mesmo patamar, você só vai entender pelo processo. Você precisa entender o processo que ela está fazendo para poder chegar ali. Que nem ele falou, eu gosto muito de programação e tudo para poder atingir o objetivo na programação, você tem que entender o processo daquilo, você tem que entender como é que chega em tal coisa, qual que é a lógica, o que eu tenho que mover, o que eu tenho que adicionar a mais, será que eu estou esquecendo aquele ponto e vírgula no final? Então, são esses pequenos detalhes que vai mudar a sua vida. Então, muitos pequenos detalhes e suba devagar. Suba a sua própria escada e consiga o que você tanto quer. Bom, e para encerrar com essa bela frase do Paulo Vitor aqui, obrigado por assistir e esse foi o primeiro episódio de Bigodando. TV Clipe, o futuro da televisão hoje. Muito obrigado. Eu fiz.